E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente continua aí falando a respeito de Ezequiel. Estamos direto do trono de Deus, direto do trono do Pai. Opa! Direto do trono do Pai, e a gente vem falando aí sobre o quê? Sobre Ezequiel, 22 anos, profetizando a respeito do que Deus lhe falava, né? Ezequiel é um homem muito usado por Deus, inclusive ele fala, né, Deus, eu sempre falo isso, mas é importante porque às vezes tem gente que ainda não viu, não assistiu, né? É, Ezequiel é um homem o qual a palavra do Senhor diz que é palavra do Senhor. Ele é considerado como palavra do Senhor, porque ele só abre a boca para falar aquilo que Deus designa ele a falar. E quando Deus manda que ele cale, então ele cala. Então, Ezequiel é aí considerado palavra do Senhor, um homem muito usado por Deus para a glória de Deus, né? Nesse momento aí que o povo tá cativo no Egito, né? No Egito, ó, na Babilônia, né? Esse momento que o povo tá cativo na Babilônia e tá extremamente aflito, desesperado por conta dessa situação toda que eles estão vivendo. E aí eles começam a ouvir o quê? Ezequiel conversando com eles, né? Na verdade, não é Ezequiel, é Deus. Deus está falando com eles através de Ezequiel. E aí, Marcelão, tudo bom? Tá cativo, tá favorável, tá Ah, cativo, tá glória a favorável. Deus, né? Capítulo Glória a Deus. 16, Eu vou limpar aqui, ó, que eu acho que eu tô meio embaçada aqui, ó. você tá embaçada? Desembace-se. Eu acho. Melhorou? Tá ótimo. Melhorou. O rosto que não tá muito bom, ele tá vermelho, que eu tô fazendo tratamento de pele aí, né? Tá. Aí não pode usar nem maquiagem, aí fica assim, ó, todo. Hum, mas isso é bom. Ah, É bom, é bom, é bom. Pra tirar esses trem aqui. Quem sabe, né? Vai funcionar. tá ficando feia pra ficar bonita? Né? Tem que tentar ficar feia pra ficar bonita, né? Quem Não, sabe? não. Eu não vi o bebê? Bebê, quando nasce, Jeová girei, com aqueles trem tudo na cara, todo. Só se for seu filho. O meu filho pode nascer cagado, ele é bonito. Eu não, Claro, os olhos do pai, né? pois é. Não, quando nasce ali, cheio daquele trem horroroso, aquela água de parto, aquela nhaca, O aquele. meu não nasceu com isso, não. O Sinceramente, meu aquela cara nasceu de lindo. velho ali, O que meu, parece que tá todo enrugado, né? O meu, as enfermeiras falavam assim, cadê o menino que acabou de nascer? Esse aí não é. É tipo Tá isso. limpinho, tá lindinho, olha só. Não tem uma sujeira nessa criança. Tá bom. Uhum. Eu falei, porque foi eu que fiz, rapaz. Eu faço direito o negócio. Iludido. Se tivesse, olha, se você pelo menos tivesse tido a humildade de falar assim, foi Deus quem fez, eu me calava. Mas você é imperfeito. Olha só, a gente vai falar sobre a infidelidade de Jerusalém hoje, no capítulo 16. Não é isso? Sim, claro. E aí eu quero ler do 1 ao 22. Posso ler do 1 ao 22? Peraí, deixa eu abrir. Meu Pra eu Deus. ter certeza se você pode abrir. Você Se não você entra pode ler preparado, não, é pro no negócio. 22. Parece Ah, até que toda vez que tem que alguém te ligar pra você entrar, você não fica é, preparado, parece, não. não Tem parece? como. Que toda vez alguém tem que me ligar para eu entrar. É incrível isso. Às vezes eu tô conectando, aí o telefone toca, assim, sabe? Aí eu digo, Aham. gente, o que é isso? Estou conectando, tipo, hoje, estou conectando, sabe? Aí eu vou, saio e falo assim, oi, eu estou entrando. Tenha paciência comigo. Ainda era meio-dia e 5 ainda? Era meio de 5, cara de pau. Era. Era, oxi, era assim. Vamos fazer igual Até o militar 15, agora. A pode gente ser? vai sincronizar os nossos relógios. Então tá bom, combinado. Até o 15, pode ser? Pode ser, até o 15. A infidelidade de Jerusalém. Como sempre,
Ezequiel só fala se Deus mandar ele falar. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, mostre a Jerusalém as suas abominações e diga-lhe: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: Quanto à sua origem e ao seu nascimento, você procede da terra dos cananeus. O seu pai era amorreu e a sua mãe era heteia. Eles estão falando de quem aqui, hein? Os pais do povo de Jerusalém. De quem será que eles estão falando? Quanto ao De, seu nascimento, hã? de quem será, né? É de Abraão, né? Quanto ao seu, Eu de acho. Abraão e Sara, né? Quanto ao seu nascimento, no dia em que você nasceu, não lhe cortaram o cordão umbilical, nem a lavaram com água para que ficasse limpa. E não foi igual meu filho que não precisou. Eles eram sujos aqui, ó. Nem a esfregaram com sal, nem a enrolaram em panos. Ninguém olhou para você com piedade para lhe fazer qualquer dessas coisas, compadecendo-se de você. Pelo contrário, no dia em que você nasceu, você foi jogada no campo aberto, porque veio nojo de você. Tiveram nojo de você. Quando passei por perto e vi que você se revolvia em seu sangue, e lhe disse: Ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva, sim. Ainda que você esteja coberta de sangue, fique viva. Eu fiz crescer como uma planta no campo. Você cresceu, se desenvolveu e ficou muito bonita. Os seus seios tomaram forma, os cabelos cresceram, mas você também estava completamente nua. Quando passei de novo por perto e olhei para você, eis que você tinha chegado à idade do amor. Estendi sobre você as abas do meu manto e encobri a sua nudez. Fiz um juramento e entrei em aliança com você, diz o Senhor Deus, e você passou a ser minha. É até qual mesmo? Então eu Até o fim. lavei com água limpa o sangue que cobria e a ungi com óleo. Também a vesti com roupas bordadas e lhe dei sandálias feitas com couro da melhor qualidade. Eu a cingi de linho fino e a cobri de seda. Também a enfeitei com joias, braceletes nas mãos e um colar no pescoço. Coloquei um pendente no seu nariz, brinco nas suas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Assim, você foi enfeitada com ouro e prata. As suas roupas eram de linho fino, de seda e de bordados. Você se alimentou da melhor farinha, de mel e azeite. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. A sua fama correu entre as nações por causa da sua beleza, pois você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto em você, diz o Senhor Deus. Mas você confiou na beleza de sua fama, fez com que você se. Mas você confiou em sua beleza e a sua fama fez com que você se prostituísse. E você se ofereceu a todos os que passavam para ser deles. Você pegou algumas das roupas que fez para si lugares altos enfeitados e fez para si lugares altos enfeitar diversas cores, nos quais você se prostituiu. Nunca antes havia acontecido algo assim e jamais voltará a acontecer. Eita, pronto. Parei no 16, desculpe. Tem problema não. Tá, vamos lá. Vamos lá, senta o dedo no coração, convido as pessoas para estarem aqui. A Claudinha vai começar a explicar lindamente a respeito desse simbolismo extraordinário constado aí, até o versículo 16 do capítulo 16 de Ezequiel. Tem algum motivo, né, para 16, 16, 16. Simbora. Vamos vamos lá. Na verdade, assim, Ezequiel, Deus, né, através de Ezequiel, ele usa vários simbolismos, né? Tem um estudo que fala que são simbolismos alegóricos, porque ele usa vários pedaços da palavra para poder chegar onde ele quer chegar na história de Israel. Então, Sim, ele fala sobre
a prostituição do povo de Israel, entendeu? Ele usa como isso uma prostituição e ele usa como um relacionamento. Deus e o povo de Israel, um relacionamento, um casamento, uma aliança, e Israel, uma prostituição, né? Eles agem como prostitutos. E, e ele conta essa história, né? Esse livro, de uma forma bem forte que é relembrada na história de Oséias, né? Se a gente, oi, João, seja bem-vindo, Deus abençoe. Tereza, o pessoal que entrou aí, Bia, quem mais que entrou? Não, é Bia, eu não sei. Tem a Regiane também que entrou. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Aí o que que acontece? Então ele usa, sabe, Marcelo, desse simbolismo que é bem representado, sabe quando? Lá em Oséias. Hum, Oséias 1, ele fala assim, Oséias também é um profeta do Senhor. E o Senhor sim. fala assim, ó, a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, o rei Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se então e tomou a Gomé, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho, né? Então Oséias fez conforme o que o Senhor mandou. Ele foi lá e casou com uma mulher que ela era prostituta. E essa mulher teve um filho dele, né? E ele mandou, e Deus manda que coloque o nome desse filho de Jezreel, né? E ele fala assim: porque daqui a pouco corrigirei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, tá? E aí ele fala assim: que naquele dia ele vai quebrar o arco de Israel e o vale de Jezreel. É um nome bem difícil de falar. E depois essa mesma prostituta vai lá e tem uma filha, né? E põe o nome dela de Desfavorecida. Olha o nome da menina. Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho, e disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, não meu povo. Tadinho de Oséias e dos filhos dele, porque vós não sois meu povo, nem serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. Por quê? Porque ele prometeu isso a Abraão. Então tem que ser. E será. Aham. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se Para que se arrependa. arrependa. Vós Então não tem que sois meu fazer, tem que povo, acontecer. se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai o vosso irmão, meu Querida povo. Barbie, linda do meu coração, espero que você esteja melhor. Estamos orando por você, viu? Amém. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Então, a partir dali, ele vai chamar Jezreel, vai chamar o irmão dele de meu povo, vai tirar o não,
né? E vai chamar a irmã dele de favor, vai tirar o não. E Por Deus, quê? e Deus, em momento algum, ele tinha isso planejado, né? Ele só mandou fazer e disse: Ah, mudei de ideia, vou tirar o não e vou tirar o, né? Vontade. Não, que isso? Porque Deus não planeja nada, né? Ele sai fazendo, É, né? ele sai Hum. fazendo, né? Imagina. E se você ler Oséias até o capítulo 3, que eu não vou ler, né? Porque senão a gente, apesar de ser pequenininho, a gente vai render muito tempo aqui. Por Você favor, né? vê que Oséias, ele começa a falar com Deus assim, ele fala assim, é porque a mulher dele volta para a prostituição, sabe, o tempo todo. E aí Sim. Oséias fala com Deus, Senhor, né? Porque Oséias ama a mulher, ele começa a amar a mulher, sabe? Aham. E aí ele começa, Senhor, mas sabe, poxa, ela voltou, dei Pagou o casa, preço, né? Pagou o preço. dei Pagou o preço. casa, dei comida, tô Igual a aqui com namorada ela, boa. amo essa mulher e ela volta para prostituição. E aí Deus fala para ele assim: Pois é, Oséias, meu povo é desse jeito, você acredita? Eu dou casa, dou comida, dou força, dou tudo que eles precisam e eles voltam para a prostituição. Não consigo Tamo entender, junto. né? Deus fala assim, Vamos Oséia, nessa. tamo junto. Tamo junto, velho. Paga o Consegue preço. Eu entender tô agora a pagando o minha preço dor, pelo meu Oséias? povo. Aham. Consegue entender agora, Oséias, a minha Não dor? posso tirar o livre-arbítrio dessa pessoa e falar assim, você vai Pois ficar é, presa a Oséias porque ele é um servo meu e me ama. Eu pois é, vou não mudar o posso. coração dele, dela, do mesmo jeito que eu tenho mudado o coração do meu povo. É tiro, porrada e bomba. É. Agora, chegar lá e Pelo falar assim, amor, chegar ou lá e pelo falar assim, você é amor, ou obrigada no a dia do amar Senhor. Oséias. Nem Entendeu? tá pensando o quê? Que você vai botar ali o nomezinho na boca do sapo e vai trazer a paixão em 4 dias? Traga Não o vai, amor em 4 dias. não vai. E aí o que que acontece? Então, ele começa a ele se sente mal com isso, Oséias se sente mal. Engraçado que Deus trabalha em Não cada faz isso. profeta de uma maneira diferente, né? Ele trabalha com Ezequiel, ele fala a Ezequiel, Ezequiel, você vai ficar tantos dias sem comer, você vai comer só pão, eu vou travar sua língua, você só vai falar quando eu quiser que você fale, eu vou agir assim, assim, assim com Quando você. você comer, você vai comer só isso aqui. Exatamente. E aí ele pega e fala com Jeremias, ele fala assim: pode chorar, Jeremias, nem que Moisés venha aqui. Eu não vou salvar esse povo. Não adianta, chora, pode chorar, Jeremias, chora à vontade, né? E com Isaías ele fala: conta para o povo o que que vai acontecer agora e depois do fim. Que eles estão achando que é brincadeira, não é brincadeira, não. Entendeu? Uhum. E Oséias ele faz passar pelo que ele está passando. Uhum. Ezequiel passa pelo que o povo está passando. Oséias Uhum. passa pelo que Deus está passando. A Uhum. dor, o ciúme, a Uhum. tristeza, entendeu? A insatisfação, a pergunta de por que que você está agindo dessa forma na prostituição. E é isso que ele está falando. Poxa, eu vi você nascer e ninguém te queria. Pois é. As pessoas Eu olhavam ia e te falar achavam sobre isso. abomináveis. Ele diz assim, cuidei e fiz você crescer. No 7 e no 8 ele fala isso. Quando houve maturidade adulta, eu fiz uma aliança com você. Porque eu não O vou povo fazer queria só te matar, É, entendeu? Deus é assim. Deus é assim. Ele respeita o tempo da maturidade para ninguém dizer que foi feito enganado. É como quando nós temos um filho e amamos muito um time. E a gente começa a vestir esse filho do Flamengo. A gente começa a levar esse filho para torcer para o Flamengo. A gente começa a verdade. Não significa o seguinte, que eu não vou ensinar a criança o caminho que deve andar e apresentar um Deus para ela. Não é isso que eu estou falando. Mas assim, eu vou Até apresentar porque a sim palavra de Deus diz ela para Deus. ensina a criança. Né? Exatamente. Mas assim, eu preciso deixar a criança escolher o time que ela vai escolher. O time, deixa eu explicar isso. Deus faz assim, ele espera o tempo da maturidade para apresentar as oportunidades, para apresentar as escolhas, para não ferir o livre-arbítrio, certo? É diferente como quando um pai que já induz o filho a torcer para o Flamengo, por exemplo.
entendeu? É disso que eu tô falando. Mas é importante você ensinar. Ensino quando for velho não se A desviará dele, criança no caminho né? que deve Então, andar. É, é tipo assim, eu tenho a Débora e a Fernanda aqui, né? E assim, todos os dias, ó, não significa que Renatinha eles não vão também, ela fazer sabe coisa disso. errada, mas É, elas vão fazer coisa errada é, sabendo que é errado. É diferente eu exatamente. ensinar alguém, por exemplo, que quando alguém. E isso existe muito dentro do processo sociológico no nosso país. Tira a mãozinha daí, tira a mãozinha daí, tira a mãozinha daí, isso. Dentro do processo do nosso país, dentro do processo do nosso país, na nossa identidade cultural, dentro de algumas periferias, que a gente aprende que roubar para sobreviver é certo, que a gente aprende que não tem nada de mais no morro, a gente só não pode furtar a gente aqui dentro, mas ir lá na praia e fazer um arrastão e trazer coisas para minha sobrevivência, para a sobrevivência da comunidade, isso não tem nada de mais. Eu estou buscando o meu. E quando eu ensino, quando que ser beberrão ou então ser mulherengo não tem nada de mais. Eu pegar que tem alguma coisa demais, a mulher que pega todo mundo é pi, e o homem que pega todo mundo é o garanhão, o bananá, né? E aí o que que acontece dentro dessa produção de construção de identidade? Você está formando uma criança acreditando que tudo isso que está errado é certo. Então, quando ele for velho, ele vai fazer o errado acreditando que é certo. Se você ensina Exatamente. para ela o que é certo, e mesmo assim, quando ela for velha, fizer errado, ela vai fazer errado com peso e consciência, sabendo que é errado. Entendeu? Eu passei a minha vida inteira sabendo que fumar era errado, que fumar me afastava de Deus, que era um vício que me levava para o lugar errado, mas eu vivi num lar que meu pai e minha mãe fumaram por muitos anos, né? Então, assim, eu aprendi mesmo vendo eles fazerem que era errado fazer. E aí, quando eu sou velho, eu faço, mas eu faço com consciência pesada de que é errado. E aí há arrependimento, porque eu não consigo verdadeiramente me arrepender de algo que eu não acho errado, que eu não tenho como concepção errado. Como é que eu vou me arrepender de algo errado se eu acredito que é certo? Então, Deus Exatamente. está dizendo isso, exatamente isso aqui. Eu disse, eu cuidei de você, eu mostrei o caminho para você, eu disse exatamente o que era certo, entendeu? E eu fiz uma aliança com Acolhi, você no tempo limpei, da sua esperei você se amar. maturidade. E no tempo da sua maturidade, eu propus a aliança, você não era inocente, que eu te ensinei algo para te Doar. limitar, não, entendeu? Eu te deixei livre e quando você tinha maturidade de escolha, eu te propus uma aliança e você aceitou. E agora o que é que você faz com isso? Você faz nada mais, nada menos que E que me me trai. abandona, né? Não, nem me abandona por completo. Você quer que eu fique aqui enquanto você está me traindo. Eu Você investi quer que nesse eu te relacionamento, proteja. tipo, eu comecei a namorar com você, eu conheci, eu entrei na profundidade, nós nos tornamos amigos. Você soube porque Deus, quando nos torna amigo, a gente só sabe a respeito dos planos dele. Você sabe a respeito dos meus planos. É, A gente noivou, a gente casou e agora você me traiu, tá adulterando e quer que eu continue com você, sem E, arrependimento. Porque eu estou disposto, Deus é assim, eu estou disposto a continuar com você, a perdoar o seu adultério e a continuar com você. Eu estou completamente disposto, contanto que você nunca mais veja o cara que você adultera comigo, ou qualquer outro, entendeu? Aí eu estou disposto a te perdoar. Agora você querer ficar tipo com as Dona minhas Flor, bênçãos, Dona Flor e mas seus dois maridos, comigo não dá. comigo não rola. Eu não sou dessas. Né? Exatamente. Eu não sou Exatamente, eu desse. não sou dessas. Ou é Ou, exclusivo, meu filho, ou não é. exatamente. Ou Ou, você é ou, meu ou você é ou do é ele diabo. ou eu. Exatamente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não vou botar uma pedra de tropeço no seu caminho. Mas você está deixando um caminho livre
por um caminho cheio de pedra de tropeço. Então, a consequência disso é você se lascar. Sinto muito, mas essa é a consequência, você se lascar. Sabe, E eu não vou deixar você ser enganado, não. Você vai não, para lá sem a minha mão, para que exatamente. você saiba que o caminho é tortuoso, para que você sinta que o caminho é tortuoso. Não é porque eu comecei a te bater, é porque Sabe eu casamento? comecei a tirar a minha mão. É. Sabe o casamento, aquele casamento que os dois trabalham, os dois vão para a rua, vão trabalhar, vão ganhar dinheiro, e aí um deles fala assim: o seu dinheiro é nosso e o meu é só meu. A sua grana, essa que você sua, que você ganha, é pra gente pagar as contas e fazer as coisas e não sei o quê. E o meu dinheiro é para eu comprar as minhas coisas, fazer o que eu quero fazer e pronto, não se meta se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, se eu vou fazer aquilo outro. Se você tem um casamento assim, realinhe o seu casamento, porque tipo, hashtag tá errado. Entendeu? Eu aprendi isso com os meus pais, graças a Deus, em tempos que eu precisava aprender em relação a isso. E compartilhar. É você compartilhar. Uma só carne, Casamento, um só corpo, um só espírito, uma só casa, um exatamente. só dinheiro, um só filho. Não é o meu filho, o seu filho, É, o que, seu que dinheiro, o meu verdadeiramente dinheiro. que fidelidade sem cumplicidade e sem compromisso é essa? Isso não é uma fidelidade. Isso não é um casamento. É só, tipo, e é só isso que eu te peço, Deus fala. É só isso que eu peço para você. Fidelidade, mais nada. Eu te dou tudo, tudo, tudo. Eu vou repetir, tudo, tudo. E a única coisa que eu te peço é fidelidade. É o que eu te peço, fidelidade. No 13 e no 14, Cláudio, ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. Assim você foi enfeitada com ouro, prata, as roupas eram de linho fino, de Tem seda e tudo, de bordados. prosperidade. Tudo prosperidade. Você foi conhecida como a rainha. Você tinha posto e as pessoas, por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você, ou seja, nós somos imagem e semelhança do nosso Pai, né? E aí, por causa do meu esplendor que eu coloquei sobre você, o que que aconteceu com você? Você se tornou conhecida, se envaideceu, aí eu trago a live que você falou hoje de manhã, se encheu de orgulho, me abandonou e foi se oferecer. E ele diz aqui, em alguns momentos, que você se ofereceu até sem precisar que paguem nada para você. É só por se oferecer, entendeu? Porque já Eu te está destaquei. viciada na prostituição. Porque Exatamente, já eu te está destaquei viciada entre nisso. todas as nações, tanto em resultado quanto em fidelidade, e por causa do meu esplendor. Isso. Aí no 20 ele diz assim, ó: além disso, você pegou os filhos e as filhas que teve comigo e os sacrificou a imagens para serem consumidos, como se não bastasse a essa sua prostituição, você matou os meus filhos e o entregou a essa imagem como oferta pelo fogo. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida? Quantas vezes as pessoas fazem isso na nossa vida? Eu não estou falando só de sacrificar e de matar, não. Eu estou falando de oferecer. De oferecer e É dizer assim: olha, verdade. se você Muito me der isso e excelente me fizer colocação, aquilo, Marcelo. se você fizer Excelente isso e me colocação. der aquilo e me fizer prosperar, a vida do meu filho vai ser sua. E aí você vai ficar aí com ele, vai fazer o que quiser com ele, porque eu confio em ti. Que porcaria é essa, velho? E a gente ainda vive zumbizando assim, entendeu? E não Você presta vê atenção a nisso. diferença, né, de Ana, porque Ana falou para Deus assim: se o Senhor atender o pedido do meu coração, né, e me der o galardão, que é o fruto do meu ventre, eu entrego ele nas suas mãos. E ela queria o filho. Me dê um filho para eu te dar. Olha só. Me dê um filho para Não eu é te dar. assim, me dê uma riqueza para eu te dar um filho. Não é. É me dê um filho e eu darei ele para o senhor entender o quanto que o senhor é mais importante na minha vida do que o filho. E ela ia e via o filho dela uma vez por ano. E aí Deus falou assim: você foi fiel no pouco, Aninha. Vou te dar mais filhos. Toma, 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 toma.
Uma linda. né? Mas a gente estava lá no 15, né? Aí terminamos o Eita 16, ferro! vamos para o 17 Foi, aqui, ó. foi. Eu já falei sobre o 20, o 22, vá. É, não tem problema não. Aí ele fala assim: tomaste as tuas joias e a enfeitaste, que eu te dei. O meu ouro, a minha prata, fizeste estátuas, homens, e te prostituíste com elas. Tomaste os teus vestidos bordados e cobriste o meu óleo e o meu perfume e puseste diante delas. E o meu pão que te dei, flor da farinha, e o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave, e assim se fez, diz o Senhor Deus. Demais tomastes os teus filhos, as tuas filhas, que me gerastes, os sacrificastes, e elas para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? Matastes os meus filhos e os entregastes a elas como oferta pelo fogo. Então todas as tuas abominações, todas as tuas prostituições. Ah, e não te lembrastes dos dias da tua mocidade, quando estava nua e descoberta, a revolver-te no teu sangue, depois de toda a tua maldade. Ai, ai de ti, diz o Senhor Deus. Só até o 23, por enquanto. Uhum. Ele está falando aí, né, Marcelo? Ele volta de novo até Oséias, Oséias 11, de 1 a 2, rapidinho. Oséias. Ai, Jeová. Oséias 11, de 1 a 2. Eu acho que assim, ele pegou. Tadinho de Oséias. Ele pegou. Mas cada um é provado naquilo que tem Você capacidade quer para ler, ser Cláudio? provado, né? Quando Quero. Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas, como os chamavam assim, se iam da sua face, sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura. Oséias Olha, 11, 1 e 2. olha só que fantástico. O Senhor está falando a eles, né? Você falou lá, o Senhor está falando sobre o tempo de Abraão, quando antes eles foram chamados, né? Abraão foi chamado e foi levado até a terra, né? De Canaã, e ali o Senhor fez de Abraão uma grande nação, e como a areia que não pode ser contada, como as estrelas que não podem ser contadas. E o povo teve que ir para o Egito. E ali no Egito, ao invés eles contaminarem, digamos assim, né? O povo com a palavra de Deus, eles foram contaminados, né, com as coisas do Egito. E assim eles se permitiram ser escravizados no Egito, porque eles pararam de clamar a Deus. Porque José foi esquecido completamente, e o povo de Israel, que ainda estava lá no Egito, começou a clamar aqueles deuses do Egito. E aí foram aprisionados, e o Senhor foi lá e retirou e trabalhou na vida deles, tirou eles do sangue. Por que do sangue? Porque os filhos, as crianças, os meninos eram mortos. Entendeu? Então o Senhor tirou eles do sangue, levou até Canaã, depois de tratá-los durante 40 anos no deserto, levou até Canaã, trabalhou na vida deles em Canaã, e eles puderam, como o Senhor falou ontem, eles puderam frutificar, fortificar, trabalhar, viver bem, entendeu? E mesmo assim, esse povo pegou tudo que Deus deu, o ouro, a prata, o incenso, a mirra, a terra que mana leite e mel, que Que não era Deus nem deu a deles. ele, e É, ofereceu para Satanás. exatamente, exatamente. Exatamente, impressionante. E nem a vida dele é deles. Olha É, só, pegou os nossos resultados, o 20 diz isso, né? Os nossos filhos, os nossos resultados juntos, e sacrificou e falou do seu interesse, a favor do seu interesse. O 22 ele diz justamente isso. Ele diz: não se lembrou de onde eu te tirei e onde eu te coloquei.
né? Porque o 22 ele diz assim: em todas as suas abominações e as suas prostituições, você não se lembrou dos dias da sua mocidade, quando você estava completamente nua, revolvendo-se no seu próprio sangue. E aí você não se lembra disso, você não se lembra de onde que você saiu, de onde eu te tirei, você não se lembra de lá do seu passado e você simplesmente não sei, velho, o que que aconteceu. Marcelo, não sei o que que aconteceu, de verdade. Então, eu Mas, imagino, sabe, Marcelo? Jeremias 2:20 fala assim, eu vou falar um pouquinho sobre mim, mas primeiro eu vou lá em Jeremias 2:20, que fala uhum, assim, ainda que há muito quebrava eu o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizia tu, não quero servir-te, pois em todo o outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deixavas e te prostituías. Eu mesmo te plantei como vide excelente, da semente mais pura, como pois te tornaste para mim uma planta degenerada, como ele vai falar vide sobre isso brava. depois da manhã. Depois da manhã, capítulo 17, 18, vai falar sobre isso. Vai falar. É. Depois Então ele está falando assim, olha só, mesmo eu quebrando o teu jugo, mesmo eu amolecendo, mesmo eu te ajudando, eu trabalhando na sua vida, mesmo assim, você rompeu as ataduras, né? Você tirou os curativos que eu fiz e foi procurar um médico, né, para te curar lá da sua dor, é. né? Um médico falso, né, para te curar da sua dor. O que que acontece, Marcelo? É, nós homens, somos imediatistas demais. A Vou gente tem um colocar capítulo aí. bem grande, viu, Claudinha? Eu sei. Vou colocar aí rapidinho. Nós, homens, somos imediatistas demais. Eu tinha Então, nós esquecido nos que o capítulo era bem posicionamos. grande. Não, não esqueci, não. Nós nos posicionamos de uma maneira que nós queremos que Deus faça tudo, tudo, conforme a nossa vontade, o nosso querer, do nosso jeito, na hora que a gente quer. E muitas vezes nós cedemos à carne por isso, entendeu? Então, por exemplo, no meu caso, quando eu me afastei do Senhor, se a gente for contar as boas coisas que o Senhor fez na minha vida, são muitas coisas, ele fez muitas coisas na minha vida, muitas, né? São incontáveis. Mas assim, a questão é que naquele momento, naquela hora, o meu amor pelo meu pai, a minha necessidade de uma resposta imediata, de uma que ele me desse razão, que ele fizesse o que eu queria que ele fizesse e não que ele trabalhasse na minha vida, me fez ver um Deus injusto, entendeu? Eu Uhum. enxerguei, ao invés de eu enxergar, sabe? Por isso que Deus fala o tempo todo pra gente, conta as bênçãos, sabe? Conta cada moeda, conta cada detalhe da sua vida. Não olha só para aquilo que aparentemente está acontecendo. Olha tudo. Olha o contexto inteiro da sua vida. Porque muitas vezes a gente se desvia do Senhor porque a gente olha o agora, o que a gente está passando, entendeu? O deserto. Então, esse Uhum. povo, eu acredito que nos momentos de dificuldade deles, no momento de lutas deles, eles esqueceram de Deus porque na cabeça deles Deus estava tardando a responder ou porque Deus não estava dando conforme o que eles queriam. Por exemplo, o povo de Saul, né, da tribo de Benjamim, eles queriam o poder e eles não entenderam que Saul pecou contra Deus. Então Deus colocou ali Davi, porque Davi era a pessoa que deveria estar ali, buscando verdadeiramente o que Deus queria para eles, mas o povo queria o poder. A tribo de Benjamim queria o poder. Então ali É. eles se voltam contra Israel. A própria tribo de Benjamim se volta contra Israel. Entendeu? Se posiciona de que não, esse Deus, esse rei aí não é o rei que Deus colocou, esse rei não é o rei que eu vou servir, entendeu? Porque tinha que vir da descendência de Saul.
O povo está tão ganancioso, invejoso, porque todos os povos têm reis, todas as tribos têm reis, que aí eles tiram Deus como rei deles e colocam Saul como rei. Então, a questão ali é que eles estavam cegos, invejosos, entendeu? E imediatistas. E esqueceram de contar quantas bênçãos Deus já havia feito por eles, o quanto Deus já havia lhes favorecido. Então Uhum. começaram a se contaminar. E Satanás é esperto. O que Satanás faz? Ele finge que te dá. Então você acredita que recebeu, entendeu? E aí quando você vê, então, não, ele dá, então peraí, vou buscar, né? Vou buscar dele, porque ele dá. E aí Uhum. vai, a palavra de Deus diz que a gente se suja mais, cada vez mais e mais, mais e mais, mais e mais, né? Até que quando você vê, você tá igual aquela prostituta que já tá fazendo, não é nem para receber alguma coisa, você tá fazendo pelo vício, pelo prazer mesmo daquele momento. Porque o pecado é doce como mel, mas ele é amarga É como fel. dopamina, né? Eu preciso da É, dopamina, eu preciso da parada, eu preciso exatamente. da droga, eu preciso daquele momento de alegria. Existe uma diferença em alegria momentânea e felicidade plena. Vou falar sobre isso na live de amanhã de manhã. 0659 AM amanhã é sobre isso. É que a felicidade se torne rotina. E é justamente isso, não há felicidade. E aí, antes de falar sobre isso, eu quero ler esse do 23 ao 34. Próximo, Cláudio? Ou a Pode. gente leu? Posso, né? E aí eu vou Uhum. falar, por favor, 23 ao 34, ele diz assim, ó. Depois de toda a sua maldade, ai, ai de você, diz o Senhor Deus, você construiu altares e um lugar elevado em cada praça. Na entrada de todos os caminhos, você construiu um lugar elevado, profanou a sua beleza, se ofereceu a todos que passavam e multiplicou as suas prostituições. Você também se prostituiu com os filhos do Egito, seus vizinhos de membros avantajados, e multiplicou a sua prostituição para me provocar a ira. Por isso estendi a mão contra você, diminuí o seu território e a entreguei à vontade daqueles que de que se à vontade a vontade daqueles que a odeiam, as filhas dos filisteus que se envergonhavam da conduta depravada de vocês. E por ser insaciável, você também se prostituiu com os filhos da Síria, e prostituindo-se com eles, nem assim ficou satisfeita. Pelo contrário, você estendeu as suas prostituições até a Caldeia, essa terra de negociantes, mas nem com isso ficou satisfeita. Como é fraco o seu coração, diz o Senhor Deus, pois você faz todas as coisas que são próprias de uma prostituta descarada, construindo os seus altares na entrada de todos os caminhos e o seu lugar elevado em praça. Você não foi como a prostituta porque desprezou o pagamento. Você foi como uma mulher adúltera que, em lugar do seu marido, recebe estranhos. Todas as prostitutas recebem pagamento, mas você dá presentes a todos os seus amantes. Você faz isso para que venham de todas as partes adulterar com você. Com você, a sua vida de prostituta acontece o contrário do que dá com outras mulheres. Ninguém pede que você se prostitua, você faz o pagamento e ninguém paga nada a você. Nisso você é diferente. E aí Deus fala assim, cara, não ficou satisfeita nada, nenhuma recompensa longe do Pai, nenhuma recompensa longe do Pai nos satisfaz. Nada, nenhuma recompensa longe do Pai nos satisfaz verdadeiramente. Nenhuma dopamina, nenhuma droga, nenhum ouro, nenhuma prata, porque tudo é dele. Tudo é por ele, tudo é para ele. E tudo tem o tempo dele para a gente alcançar. E quando a gente quer alcançar isso,
E ela já tinha alcançado isso, Israel já tinha alcançado isso, mas ainda assim não havia plenitude e felicidade dentro do coração dela, porque ela não queria se deleitar com o único Deus. E aí começou a se prostituir e buscar insanamente aquilo, inconscientemente, que ela tinha com Deus lá atrás. Só que nada do que ela fazia completava. Nada do que ela verdadeiramente fazia, nada do que a gente faça fora da presença do Pai vai nos completar. Nada vai tapar o buraco que tem dentro do seu coração. Esse buraco tem o tamanho certinho do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Entendeu? Então, é como João diz em 4, 13 a 18, ele diz bem assim, ó, vou ler aqui rapidinho, tá, Cláudio? Que eu acho que a gente tem tempo. Jesus respondeu, quem beber dessa água terá... É impressionante como o Espírito Santo faz com a gente. Já reparou? O Espírito Santo faz assim, pega a Cláudia, joga lá em Oséias, e pega Marcelo e joga lá em Jesus. Já reparou isso? É impressionante como ele faz passado, presente e futuro dentro desse processo dessa live. E aí Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorra, uma fonte de água a jorrar para a vida inteira. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse, vá lá, chame o seu marido e volte. Ele estava falando com uma adúltera. Jesus Cristo estava falando com uma prostituta. Olha a representação lá em Jesus Cristo. Com uma samaritana prostituta adúltera. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem quem você está agora não é o seu marido. E que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher, vejo que o Senhor é profeta. Desta água nunca mais terá sede. E é isso que Israel tem buscado inconscientemente, sem perceber e sem saber tapar o buraco do tamanho certinho do Espírito Santo. Essa mulher representando aqui, ao meu ver e na minha interpretação, esse povo que chama pelo meu nome, Jesus Cristo, se beber dessa água, será como rios que fluem dentro de você mesmo. É porque é exatamente o tamanho do Espírito Santo, que é o buraco que está dentro. Qualquer coisa que você faz, se você vai se encher de cachaça, se você vai se encher de droga, se você vai se prostituir, se você vai ter o vício de ficar o tempo todo na internet, se você vai ter o vício de comprar compulsivamente, o que você busca é certinho o tamanho do Espírito Santo que está faltando no seu coração. É isso que ele precisa. É isso verdadeiramente que você precisa, que eu preciso, que todos nós precisamos. Nós precisamos de um rio. Meu pai costumava dizer que tinha um doido lá perto da casa onde ele morava, que ele dizia assim, que o meu sonho era ser um rio de leite, com cuscuz dentro. E eu também dentro, com um apá, só comendo. Ele ia ser o cuscuz, o rio, o leite, a pá, e ele mesmo comendo ele mesmo, até se saciar, porque eu, marmente, nunca comi nada dessa vida. Porque ele tinha um Só uma problema de xicrinha de café. escassez. Ele tinha um problema de escassez de fome na cabeça dele. E é isso que nós temos na nossa vida. Um problema de escassez, um sentimento de escassez. E só quem Entendeu? completa isso é a fonte. Só quem completa isso está no trono. Só quem completa isso é Deus. Então saiba, você vai passar o resto da sua vida procurando subterfúgios. Você vai passar o resto da sua vida procurando algo que caiba certinho nesse quebra-cabeça chamado alma, que é o seu coração, que é o que pulsa verdadeiramente vontade de fazer as coisas. E só existe uma peça que completa esse quebra-cabeça perfeitamente. Se chama Espírito Santo, se chama Deus, se chama Jesus Cristo. Saiba disso, não tenha dúvida disso. E é isso que ele está falando na palavra dele. É verdade. E aí ele vai do 35, né, Marcelo? Ele reafirma isso, ele coloca assim, ó. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, por ser ter
exagerado na tua lascívia, e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com os teus amantes, e por causa também das suas abominações e todos os teus ídolos, do sangue de teus filhos, estes sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes com os quais te deleitastes, como também todos os que amastes, como todos os que aborrecestes, ajuntá-los-ei de todas as partes contra ti, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles, para que todos as vejam. Julgar-te-ei como são julgados as adúlteras e as sanguinárias, e te farei vítima de furor e de ciúme. Entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão o teu prostíbulo de culto e os teus elevados altares. Despir-te-ão de teus vestidos, tomarão as tuas finas joias e te deixarão nua e descoberta. Farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com as tuas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízo contra ti, à vista que muitas mulheres farei cessar o teu meretrício, e já não darás paga. Desse modo, satisfarei em ti o meu furor, os meus ciúmes se apartarão de ti, aquietar-me-ei e jamais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira. Com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo dos teus procedimentos, diz o Senhor Deus, e todas as tuas abominações não acrescentará esta depravação. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti, estes dizendo, tal mãe, tal filha. Tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de teus filhos, e tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eteia, e vosso pai amorreu, e a tua irmã, a maior, é Samaria, que habitou à tua Olha, esquerda com suas filhas, e tua irmã, e a menor que habita à tua mão direita é Sodoma e olha. suas filhas. Todavia, não só andaste nos seus caminhos, nem só fizeste segundo suas abominações, mas como se isto fora muito pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Aí ele Amém. está falando, a gente vê lá primeiro, em Apocalipse 17:16, que ele fala assim, ó. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz, e farão desbastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e consumirão o fogo. Oi, Fernandão, seja bem-vindo, Deus abençoe. Né? Apocalipse está falando sobre isso, sobre a besta que vai consumir a prostituta, né? Vai consumir Israel que se corrompeu, aqueles que se corromperam, né? Aí ele fala lá a cidade de Samaria, ela tinha sido a capital de Israel, né? Ela tinha sido a capital no Reino do Norte, que está falando lá em 1 Reis 16, 24. 1 Reis 16, 24. Se Semer comprou ele o mote de Samaria, ou Samaria, por 2 talentos de prata, e fortificou a cidade que edificou sobre o monte, chamou-lhe de Samaria, ou Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte, e fez onde o que lhe era mal perante o Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Né? Todos os reis que foram antes dele, ele fez muito pior. E ele edificou essa cidade com o nome dele e como capital de Israel antes. E, vamos lá, ele fala também lá em
Segunda Reis 17, 5, 6, ele fala assim, ó. Porque, 17, 5 e 6. Porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria, ou Samaria, e transportou a Israel para a Síria. E os fez habitar em Elá, junto a Abó, e ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. Né? E sucedeu que, por causa dos filhos de Israel que pecaram contra o Senhor Deus, que fizeram subir a terra do Egito e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Então o Senhor fez isso porque eles temeram a outros deuses, porque eles se prostituíram. E eles fizeram pior do que quem? Do que Sodoma. Gênesis 13, 10. Olha o que Sodoma, o Senhor fala sobre Sodoma. Gênesis 13, 10. Olha o que o Senhor fala sobre Sodoma. Só um minutinho. Ele fala assim, lá em 13, 10. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai de Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e separaram-se um do outro. Abraão se separando de Ló ali. Mas ele está falando que antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra, ela era produtiva, ela era bem regada, entendeu? Ela era como o jardim do Senhor. Sim. Ela era como o jardim do Senhor, Sodoma e Gomorra. E aí ela foi destruída porque ela agiu de maneira contrária à vontade de Deus. E o povo não estava enganado, eles sabiam o que o povo de Sodoma e Gomorra fazia e fizeram pior do que Sodoma e Gomorra. Pior do que Sodoma e Gomorra. Então eles não eram inocentes. E eles sabiam que Deus havia destruído Sodoma e Gomorra por conta do pecado deles. Então eles sabiam que podia vir sobre eles também. Né? Então o Senhor se posiciona assim bem claramente com relação a eles. Você quer falar alguma coisa ou eu leio do 48 até o 63? Manda bala. E aí ele fala assim, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma, tua irmã, ela, as suas filhas, como tu fizestes também tuas filhas? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera, tranquilidade, teve ela as tuas filhas, mas nunca amparou o pobre, nem o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Parece até que eu adivinhei, né? Que hoje de manhã eu ia falar. Enfim, foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Também Samaria ou Samaria não cometeu metade de teus pecados, pois tu multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e assim justificaste as tuas irmãs, como todas as abominações que fizeste. Tu, pois, levas a tua ignomínia, tu que advogaste a causa de tua irmã, pelo pecado que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são elas do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua ignomínia, pois justificaste as tuas irmãs. Restaurarei a sorte delas e de Sodoma e de suas filhas e de Samaria e de suas filhas e de tua própria sorte entre elas, para que leves a tua ignomínia e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, servindo-lhes de consolação.
quando suas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria, suas filhas, tornarem ao seu, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Não usaste como provérbio o nome Sodoma, tua irmã, nos dias da tua soberba, antes que se descobrisse a tua maldade? Agora se tornaste como ela, objeto do opróbrio das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor delas, as filhas dos filisteus que te desprezam. As tuas depravações e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eu te farei a ti como fizeste, pois desprezaste o juramento, invalidando a minha aliança. Mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando receberes as tuas irmãs, tanto as mais velhas como as mais novas, e tas darei por filhas, mas não pela tua aliança. Estabelecerei minha aliança contigo, e saberás que eu sou o Senhor. Para que te lembres e te envergonhes, e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio. Quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor. Deus está falando assim, para que você nem julgue o outro, né? Para que você nem julgue o outro. Para que você nem condene o outro. Para que você nem fale mal do outro. Para que você receba o outro com amor e saiba que um dia você fez o mesmo. Para que você entenda que eu posso perdoá-lo também, como um dia vou perdoar você pelo que você fez e vou restaurar minha aliança com Eu já você. sei que terá arrependimento, pedido de perdão, porque já providenciei isso, porque até a vontade de me adorar vem de mim. Então saibam que a parada não acabou e que E ele não está vai desistir. falando. E ele está falando sobre o quê? Ele está falando sobre a vinda de Jesus. Ele está falando, quando Jesus vier, eu vou estender a minha aliança. Porque assim como Para mais e vocês mais pecaram, pessoas, exatamente. eles pecaram. Então, se vocês têm direito à minha aliança, eles também têm direito à minha aliança. Então, eu vou estender a minha aliança a eles. E vocês vão recebê-los de coração aberto. Porque vocês têm que se envergonhar. Porque vocês foram povo escolhido, povo santo. E vocês se Separado afastaram. e vocês se afastaram, exatamente. E agora eu vou abrir para todo mundo. Você ora para nós, Exatamente. Cláudio? Claro. Senhor, obrigado, Pai amado, mais uma vez pela tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem transformado a nossa vida, porque o Senhor tem nos enchido, Pai amado, da tua glória e da tua benignidade. Obrigado porque o Senhor tem derramado da tua misericórdia, Senhor, e tem nos ensinado cada dia mais e mais, Senhor. Continua conosco, nos fortalece, nos dá da tua graça, da tua misericórdia. Abençoa cada um, Senhor, que está nessa live, aqueles que assistirão depois, aqueles que já estão assistindo, aqueles que entraram e saíram, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E, Senhor, toca nos nossos corações para que possamos divulgar, Senhor. Não para que eu cresça, não para que o Marcelo cresça, mas para que a tua palavra seja verdadeiramente divulgada, Senhor. E que o Senhor venha depressa nos buscar a cada um de nós, porque estamos ansiosos, Senhor, pela tua presença, pela tua benignidade e a tua justiça em nossos corações. Ó Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo, Claudinha, foi uma galera! super live hoje, ó.
Não querendo fazer propaganda, mas já fazendo. Cara, assistam Ah, essa é live. verdade. Hoje Uma muito, obra-prima. muito massa. Entendeu? É extraordinário, sensacional. É uma história linda. É uma história É linda. verdade, é Assistam. verdade. Não percam essa parada. Eu não vou perder. Se eu fosse vocês, não perderia Eu de também jeito não vou perder. Olha, eu tenho certeza que será muito bom. nenhum. É. O Espírito Santo já está dizendo que vai ter um negócio diferente nessa parada aí. Então, Em fique nome de ligado, Jesus, tá amém. bom? Glória a Deus, glória a Deus. Beijo no coração, até Tereza, mais minha tarde. linda, eu queria falar com você no direct, viu? Beijo, galera. Tchau. Tchau, tchau.